Ok, doutores e doutoras, vamos para a nossa 21ª aula ainda, dando prosseguimento ao substantivo. O substantivo que nós vimos na aula passada não é a palavra que dá nome ao ser, mas sim a palavra, toda a palavra determinada por artigo, numeral, pronome adjetivo ou adjetivo. Hoje nós vamos ver a flexão do substantivo. Agora nós vamos ver a flexão do substantivo. E vamos começar a flexão do substantivo informando por que o substantivo é uma palavra tão importante. O substantivo é tão importante, meus amigos, porque ele, substantivo, flexão do substantivo, porque ele, substantivo, e mais o adjetivo, essas duas palavras, são as únicas palavras da língua que se flexionam em gênero, número e grau. O substantivo e o adjetivo são as palavras da língua que se flexionam em gênero, em número e em grau. Substantivo e adjetivo são as palavras da língua que se flexionam em gênero, número e grau. Coloque isso. A flexão em gênero do substantivo, nos vai trazer os seguintes tipos de substantivo. O substantivo, vamos ver um por um, depois a gente só lê o que a norma culta diz. O substantivo pode ser epseno, substantivo epseno, animais ou plantas que possuem apenas uma forma para representar os dois gêneros. Animais ou plantas que possuem apenas uma forma para representar os dois gêneros. Aí nós temos o substantivo epseno. Por isso, meus amigos, que quando você fala cobra, formiga, mangueira, cajueiro, mamoeiro, esses substantivos são tidos como epsenos. Por quê? Porque tem apenas uma forma para representar os dois gêneros. Mas não existem só substantivos epsenos na nossa língua quanto ao gênero. Nós temos também o substantivo comum de dois. E o que são substantivos comuns de dois? Substantivo cujo gênero é determinado pela anteposição do artigo, do numeral, do pronome adjetivo ou do adjetivo. A anteposição, como é isso, professor? Vejam, eu tenho a palavra dentista. Do jeito que essa palavra está escrita aqui, não dá para saber se é do sexo masculino ou do sexo feminino. Porém, se eu anteponho um pronome, por exemplo, meu dentista, agora eu já sei que isso aqui é masculino, mas quem foi que determinou o gênero? A anteposição
do pronome. Antepor, colocar antes. Se eu tenho a palavra colega, e aqui eu digo o colega ou a colega, quem determina o gênero é a anteposição do artigo. Substantivo comum de dois gêneros é o substantivo cujo gênero é determinado pela anteposição do pronome adjetivo, do artigo, do numeral ou do adjetivo. Mas não tem só o epicênio comum de dois, não. Nós temos também o substantivo sobrecomum. Substantivo sobrecomum. Substantivo, vamos botar o conceito. Substantivo cujo gênero é determinado pelo contexto. O substantivo sobrecomum, o gênero só poderá ser determinado pelo contexto. Substantivo cujo gênero é determinado pelo contexto é o substantivo sobrecomum. Se eu digo assim, veja o exemplo. Vi uma criança deitada no chão. Nessa oração, pelo que está escrito nessa oração, não dá para você saber, não dá para você informar qual é o sexo da criança. Por isso que esse substantivo é chamado de sobrecomum. A anteposição do artigo não deu para identificar se era um menino ou uma menina. Somente a leitura do contexto é que vai especificar o gênero da criança. Continuando a leitura, eu digo assim: ela. O ela, que é um elemento anafórico se referindo à criança, não dá também ainda para dizer o gênero, porque sendo criança uma palavra feminina, e se eu utilizo aí um elemento anafórico feminino, não deu para diferir. Agora, se eu digo ela era uma menina de 8 anos. Agora, veja, a palavra menina, dentro do contexto, me fez identificar o gênero da criança. Por isso que o substantivo sobrecomum é o substantivo cujo gênero só poderá ser determinado pelo contexto, pela leitura atenta do contexto. Vamos passar à frente. Nós temos ainda o substantivo masculino. O substantivo masculino só existe no masculino. Só existe no masculino. Por isso, doutores, que lápis é um substantivo masculino. Por isso que chão é um substantivo masculino. Que quadro é um substantivo masculino.
E por que que eles são substantivos masculinos? Porque só existem no masculino. Se o substantivo masculino só existe no masculino, o substantivo feminino só existe no feminino. Só existe no feminino. Olha aqui, só existe no masculino. Então eu tenho como exemplo caneta, caneta, parede, quadra, são substantivos femininos. Até agora nós vimos palavras que não têm desinência de gênero, que tem apenas vogal temática, ou que são formadas sem vogal temática, tem apenas o radical. Mas, meus amigos, se eu quero mais o último tipo de substantivo, nós vamos chamar de heterônimo ou biforme. Substantivo heterônimo ou biforme. Hétero quer dizer diferente, ônimo quer dizer nome, bi quer dizer duas formas. Substantivo heterônimo ou biforme é o substantivo, olha só, que possui duas formas distintas para representar os gêneros. Exemplo, você diz homem, mulher. Você diz gato, gata. Vejam que não importa aqui se é pessoa, se é animal, se tiver formas diferentes para representar, uma para o masculino e outra para o feminino, nós chamamos de substantivo heterônimo ou biforme. Então, vimos os epsenos, vimos o sobrecomum, vimos o comum de dois gêneros. Vamos ver agora o número do substantivo. Quanto ao número, o substantivo pode estar no singular ou no plural. E a parte mais importante é o plural dos substantivos compostos. Vejam como é simples. Quando o substantivo se flexiona na sua forma simples, quando a palavra se flexiona na forma simples, também se flexionará na forma composta. Exemplo, então eu digo assim, olha, as duas palavras se flexionam. Então, o substantivo formado por duas palavras, as duas se flexionam. Sempre que você tiver substantivo mais substantivo, B, adjetivo mais substantivo, C, numeral mais substantivo. Sempre que você tiver essas três formações, os dois vão para o plural. Por isso que eu digo assim, veja, primeiro, numeral ordinal, ministro, substantivo, os dois vão para o plural. Vejam, primeiros,
ministros. Agora, o último elemento, ainda no plural dos compostos, do substantivo, o último elemento se flexiona. Então você vai ter o último elemento se flexionando a verbo mais substantivo. B, advérbio mais adjetivo. C, palavras onomatopeicas. E D, palavras repetidas. Nesse caso aqui, você vai ter só o último se flexionando. Por isso que você diz guarda-chuvas. Por isso que você diz abaixo assinados. E diz reco, recos. Nas palavras repetidas, há só uma observação. Se você tiver verbos repetidos, além disso, a última, eu posso ter também os dois. Então, nos verbos, você pode ter pisca, piscas, por exemplo, ou piscas, piscas. Ok? E quanto ao grau, o substantivo, já chegar no adjetivo, o substantivo pode estar no grau normal. O que é o grau normal? O grau normal é o substantivo não flexionado. Ou pode estar no grau aumentativo, que vai se dividir em dois: aumentativo analítico, mais de uma palavra, e aumentativo sintético, apenas uma palavra. Veja, casa grande, aumentativo analítico. Casarão, aumentativo sintético. Também nós temos o diminutivo. O diminutivo, que vai se dividir em analítico ou sintético. Vejam, casa pequena, mais de uma palavra. Analítico, sempre mais de uma palavra. E sintético, apenas uma palavra. O analítico, sempre mais de uma palavra, e o sintético, apenas uma palavra. Assim, nós podemos finalizar a aula. Eu quero que vocês observem que nós vimos aqui a flexão completa do substantivo. O substantivo que se flexiona em gênero, se flexiona em número e se flexiona em grau. Como o substantivo, somente o adjetivo também se flexionará em gênero, número e grau. E professor, por que é tão importante conhecer o substantivo? Porque o substantivo vai ser núcleo de quase todos os termos sintáticos. Núcleo do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto, do complemento nominal, do predicativo. O substantivo será núcleo de quase todos os termos sintáticos. Daí o porquê de você ter que ter domínio sobre o substantivo.
você vai ficando por aí, nós vamos voltar daqui a pouco, porque na próxima aula nós vamos fazer o que todo aluno gosta, nós vamos resolver questões sobre o substantivo, tá bom? Eu volto daqui a pouco, vou tomar uma água, eu volto já já.